Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, o livro de Salmos, ele tem um valor muito grande. É por isso que é um livro tão querido. Talvez seja o livro mais querido da Bíblia. Ele é tão querido que tem gente que só lê Salmos. Não está certo, né? Nós temos que ler a Bíblia toda. Mas o livro de Salmos, realmente, ele é impressionante porque ele ensina muito sobre Deus. E ele ensina muito a respeito das experiências da vida cristã. Dos problemas, das dificuldades, das aflições, mas também das bênçãos, das vitórias. É um livro muito emocionante. É um livro que todos os servos de Deus devem ler, devem estar sempre lendo o livro de Salmos. Um livro muito importante. E esse salmo, é escrito por Davi, ele fala sobre o sentimento mais nobre que um ser humano pode ter. Um estado mais valioso, mais grandioso que uma alma pode ter. Qual? Sede de Deus. Quando uma alma humana, quando um ser humano tem sede de Deus, ele está na sua melhor situação, no seu melhor estado. E nós vamos ver, nessa manhã, 10 características de uma alma sedenta por Deus. Tá? É possível que uma pessoa seja cristã e não esteja com sede de Deus. Mas é importantíssimo que você tenha essa sede, porque essa sede de Deus é que realmente faz parte de uma vida espiritual saudável. Então, todo cristão deveria ter sede de Deus. Então, é algo que, se você é cristão e você de repente não está sentindo hoje, não está sentindo no seu presente momento, é algo que você tem que pedir a Deus e tem que buscar. Sede de Deus. Tá? Então nós vamos ver o que é isso. Bom, sede, eu achei interessante que fala-se muito de fome de Deus, né? Mas a Bíblia não fala em nenhuma vez essa expressão fome de Deus. Não tem nada de errado com isso, mas a Bíblia não fala em fome de Deus, ela fala só em sede de Deus. Mas não tem problema se você falar que tem fome de Deus, porque ela fala sobre fome da palavra. Então, é quase isso, né? Mas o que é sede? O que significa sede? Sede, depois de respirar, é a maior necessidade que um organismo humano tem. Fora a respiração, a busca da água é a maior necessidade, porque a água é o mais necessário ao ser humano, mais até do que a comida. Um ser humano pode ficar 40 dias sem comer, mas jamais ele vai ficar 40 dias sem beber. Uma pessoa não passa 3 dias sem beber, normalmente. Ela morre. Então a sede é muito, 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 muito pior do que a fome. Então quando você tem sede, significa que todo o teu organismo está implorando desesperadamente por água. Então, sede de Deus. Vamos ver o que é sede de Deus. Quais as características? Primeiro, quem tem sede de Deus, deseja, mas deseja profundamente o próprio Deus. Olha o versículo 1. Ó Deus. E essa expressão ó, quando você vê o acento agudo no artigo o, vira ó. Poderia ser escrito também como OH. Ó, sabe o que é isso? É uma expressão que denota sentimento. Quando você diz ó, você está sentindo, você está emocionado. Então, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada onde não há água. Então veja, Deus, eu vou te buscar de madrugada.
A ideia aqui não é horário, a ideia aqui é prioridade. Porque quem busca de madrugada, busca em primeiro lugar no dia. Então você pode buscar de manhã, de tarde, de noite, mas o importante é que a prioridade seja Deus. Então, eu vou te buscar de madrugada, por quê? Porque a minha alma tem sede. Sede de quê? De ti, né? Minha alma tem sede do Senhor, e a minha carne te deseja. Então, quem tem sede, tem um desejo, e quem tem sede de Deus, tem um desejo por Deus. Deus. Essa é a grande diferença, às vezes. As pessoas têm desejo de muitas coisas relacionadas a Deus, mas não do próprio. Entendeu? Quem tem sede de Deus, deseja Deus profundamente. Então, essa é a primeira característica. Minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja. Então, quer dizer, todo o meu ser, minha parte espiritual e o meu corpo, todo o meu ser te deseja. E aí quando você lê a Bíblia, irmão, se compare com ela, né? Então você agora se compara. Eu tenho esse desejo de Deus, eu estou com esse desejo forte por Deus. Essa é a sede de Deus. Segunda característica, aquele que tem sede de Deus não deseja o mundo. Olha o verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi, ele estava no deserto. Então, literalmente, ele disse isso. Eu estou com falta de água, mas eu estou desejando o Senhor. E essa terra é uma terra seca e cansada. Ele estava falando mesmo no deserto. Deserto não tem nada. Só que a gente pode aplicar isso espiritualmente. Aquele que deseja Deus, vê o mundo como uma terra seca e cansada. A humanidade, ela está cansada, ela está oprimida. E todas as luzes, e todo o resplendor, e as riquezas, e o luxo do mundo, é um deserto. Quando você tem sede de Deus, você diz assim, não há água para mim no mundo. O mundo para mim é um deserto, só tem areia. Tem nada que realmente possa me encantar, que possa me satisfazer. Hoje o Brasil inteiro está preocupado qual será o novo presidente, mas nós, acima dessa preocupação, nós temos sede de Deus. Mais do que o novo presidente, o que nos importa, mais do que o novo presidente, que é importante, mas acima disso nós nos preocupamos o quê? Em ter Deus. Então nós olhamos, eu posso olhar ter uma visão privilegiada, estou olhando aqui os montes, e eu estou vendo as árvores, eu estou vendo as casas, eu estou vendo aqui, às vezes você vê uma beleza na terra, né? Você vê uma beleza na criação de Deus, mas espiritualmente nós olhamos e observamos, por trás dessa aparente beleza, nós vemos um deserto. Então quem tem sede de Deus não deseja o mundo, não tem nada a ver com o mundo, não quer o mundo, entendeu? Quem tem sede de Deus não quer o mundo, e não tem nada com o mundo, nenhum acordo, nenhuma sedução, nenhuma atração. Quando o cristão ele começa a ser atraído para o mundo, é porque a sede dele de Deus diminuiu. Aí ele tenta satisfazer a alma dele no mundo. Agora, quando ele está com sede de Deus, o mundo para ele só importa para uma coisa, como foi falado aqui, ganhar almas. Ganhar as almas do mundo. Tá? Segunda característica. Então, examine a si mesmo. Quem tem sede de Deus não tem sede do mundo. E a gente lembra de Daniel. Lembra de Daniel? Lá no capítulo 1 fala que foi oferecido a ele os manjares de Nabucodonosor. A gente canta uma música sobre isso, lembra? Foi oferecido a ele os manjares do rei. O que ele disse? Não quero. Me dê legumes.
Isso é um símbolo de que quando você tem sede de Deus, você não quer as ofertas do mundo. Aqueles manjares deveriam ser deliciosos. Assim como determinados pecados que o mundo pratica, ao praticar, você tem sim algum prazer. Não vamos dizer que o pecado não traz prazer, que seria mentira. O pecado traz prazer, mas a consequência é a desgraça. Então, mesmo que haja coisas prazerosas no mundo, aquele que tem sede de Deus diz: não quero, passa de mim esse manjar, eu quero legume. E é interessante que se você comparar o sabor de manjares, e manjares aqui não é aquele manjar que você faz em casa branco, não. Manjar significa banquete. Então, se você comparar banquete com carnes e assados, e eu não quero botar água na boca de ninguém não, tá? Mas se você preparar um banquete e você colocar um prato de legumes do lado, o que você vai correr atrás? Do banquete normalmente, né? Mas Daniel falou: não, eu quero legume. É um símbolo. Você olha as ofertas do mundo, você diz: não, não, não. Agora, o interessante é o seguinte: aqueles legumes que representam as coisas de Deus, aparentemente são sem graça, não é? Mas são as melhores coisas. Há um sabor muito maior nos legumes do que nos banquetes do mundo. É maravilhoso. Segunda característica, então. Terceiro, aquele que tem sede de Deus, aí é uma consequência até do que eu estou falando aqui. Deseja as coisas espirituais mais do que as materiais. Ele fala assim, ó: Deus, Tu és o meu Deus, versículo 1, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de Ti, minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, olha, o que ele precisava, naturalmente falando? Água. Mas ele diz o quê? Eu quero mais o Senhor do que a própria água. Eu tenho tanta sede de Deus, que Deus para mim é mais importante do que até a minha sobrevivência, do que até a água. Então, quem tem sede de Deus, se aposta das coisas espirituais e se desapega das coisas materiais. Entendeu? Hoje muito se é pregado sobre você crer, você for fiel, você vai enriquecer. Mas essa não é a oferta do Novo Testamento. A oferta do Novo Testamento é riqueza espiritual. E o verdadeiro cristão que tem sede de Deus, ele não se preocupa se ele é rico ou se ele é pobre. Até por isso que ele não joga na loteria. Por que o crente não joga na loteria? Porque ele quer ganhar o suor do seu rosto, o pão que Deus deu a ele, o salário que ele merece. Não é ficar sonhando em ser milionário, em ser rico, algo que Deus não separou para ele. Ele não está preocupado com riqueza. As riquezas maiores para ele são as riquezas espirituais. Então Davi diz: eu estou num deserto aqui morrendo de sede, mas Deus, eu tenho muito mais sede do Senhor do que da própria água que eu estou sentindo falta. Tremendo isso, porque não há situação pior do que uma pessoa morrendo de sede. E ele fala, mesmo nessa situação horrorosa, eu quero o Senhor. Isso ensina para a gente que ainda que a gente esteja pobre, devendo, ou que a gente esteja doente, ou cheio de problemas, ainda assim a nossa sede por Deus deve ser constante. Nós não temos que dizer que temos sede de Deus só quando está tudo bem. Nós não podemos deixar que as coisas materiais e terrenas e mundanas tirem a nossa sede. A nossa sede deve continuar constante em toda a situação. É isso que ele está ensinando. Quarto lugar, aquele que tem sede de Deus, deseja ver Deus. Olha só o versículo 2. Todo esse desejo que ele fala era para quê? Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Lembra daquela música que a gente canta, Quero Te Ver? Será que nós queremos ver mesmo? Ele fala aqui, olha, sabe o que ele está dizendo? Deus, eu queria sair desse deserto para voltar lá no santuário, para te ver novamente como eu vi lá no santuário. Alguma vez Davi viu Deus com seus olhos? Não.
Ele tá falando aqui de uma compreensão de Deus e de uma manifestação da glória divina na sua alma. Então ele estava lá no deserto dizendo: Senhor, eu quero voltar para a cidade, sabe para quê? Para entrar no santuário. Então quem tem sede de Deus, fica doido para que chegue domingo, para poder estar na casa de oração junto com os irmãos, para poder contemplar a glória de Deus, para poder ver Deus. Não é que você não veja em casa, não é que você não pode ver em casa, na rua, no trabalho, mas na casa de Deus é sempre muito especial. Então o cristão, ele trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, e ele fica anelando pelo dia do Senhor. Quando ele levanta de manhã, se ele tem sede de Deus, quando ele levanta de manhã, fala: hoje é o dia do Senhor. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando você tem sede de Deus, você não fica assim: aí tem que levantar, e poxa, não quero, e fica rolando para lá e rolando para cá. Não, você tem sede de Deus, você pula da cama. Porque é incrível, às vezes a gente pula da cama para ir trabalhar. Por que a gente não pula da cama para vir para a casa de oração, para a casa de Deus? Olha o que Davi escreveu no Salmo 27, abra lá no Salmo 27, eu acho esse salmo lindo, é um dos versículos que mais chamou a minha atenção desde o início da minha conversão. Salmo 27, verso 4, Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha que coisa linda, isso é uma declaração de alguém que tem sede de Deus. Ele fala assim: eu tenho orado, eu tenho pedido uma coisa a Deus, olha só, eu tenho orado, e a buscarei, quer dizer, eu tenho orado e vou correr atrás. Perfeito. Porque quando você ora e não corre atrás, está errado. Quando você corre atrás e não ora, também está errado. Você tem que orar e correr atrás. Então, eu tenho pedido a Deus e vou buscar fazer isso. O quê? Morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero estar na casa de Deus, na casa de oração, todos os dias da minha vida. Lembra de Josué? Mesma coisa. Moisés montou uma tenda da congregação. Moisés tinha afazeres e tinha que ir. E diz a Bíblia que Moisés saía da tenda da congregação, mas o jovem Josué não deixava o lugar. Ficava lá. Irmãos, como seria bom se um dia nós pudéssemos nos reunir todos os dias na igreja. Por minha vontade, tinha culto todo dia. Sabe por que não tem? Porque não tem audiência para isso. Mas quem sabe Deus um dia põe uma sede coletiva em que a gente possa vir aqui todo dia de noite na igreja para buscar o Senhor. Porque esse é o padrão do Novo Testamento. Atos capítulo 2 fala que a igreja se reunia todos os dias no templo. Todos os dias. E às vezes a gente acha dificuldade em vir apenas no domingo, quando o padrão é realmente todos os dias. Então, mesmo que você não possa estar na casa de oração todos os dias, mas que você esteja na presença de Deus todos os dias. Amém? Volta lá no Salmo 63. Então, ele disse, né, para contemplar a formosura do Senhor. Né? Eu quero estar na casa de oração para quê? Para ver Deus. Deus é invisível, nós não podemos ver Ele com os nossos olhos, a não ser que Ele deseje se manifestar visivelmente. Lá no Velho Testamento, Ele apareceu visivelmente para alguns. Mas normalmente Ele é invisível, ninguém o vê com seus olhos, mas nós o vemos com o nosso espírito. Isso é, Ele é real para nós, Ele se manifesta a nós e nós provamos a sua presença. Isso é que é ver o Senhor. Então nós cantamos, quero te ver, que seja esse um desejo do nosso coração. Quinto lugar, aquele que tem sede de Deus, deseja Deus acima de tudo. Veja o versículo 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Olha que declaração impressionante. A tua bondade, Senhor, é melhor do que a vida. Então, aqui ele resumiu a vida dele
tudo que ele era, tudo que ele tinha, sua própria existência, era inferior à benignidade de Deus. Então ele valorizava Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. A tua benignidade é melhor do que a vida. Como o apóstolo Paulo quando falou, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então olha, eu quero estar vivo com o Senhor, mas eu também quero partir para estar com o Senhor. A minha própria vida, eu desejo mais o Senhor do que a minha própria vida. A tua benignidade é melhor do que a vida. Sexto lugar, aquele que tem sede de Deus, louva a Deus com todo o seu coração. E louvado seja o Senhor, que nós estamos percebendo isso na casa de Deus. E como é bom, aquele que tem sede de Deus, louva a Deus com todo o seu coração. Eu fiz questão de botar com todo o seu coração, porque eu poderia botar só assim, aquele que tem sede de Deus, louva a Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas não entendem a questão de louvar a Deus. E acham que louvar a Deus é só cantar, ou louvar a Deus é só falar alguma palavra. Mas o louvor verdadeiro é de todo o coração. É um louvor real. Então veja só, versículo 3, segunda parte, lá no final do versículo 3. Os meus lábios te louvarão. Olha que coisa linda. A gente pode orar no pensamento? Pode. A gente pode louvar a Deus no pensamento? Pode. Mas a Bíblia faz questão de, assim, enfatizar a boca. Meus lábios te louvarão. Eu acho até interessante quando Davi fala de tarde, de manhã e ao meio-dia, Senhor, tu ouvirás a minha voz. Sabe o que significa isso? Que ele orava em voz alta. Você tem dificuldade, como eu, como todos têm, de se concentrar na hora da oração? Você começa a orar e os pensamentos fogem? Sabe como é que você resolve esse problema? Orando em voz alta. Ah, mas vão me chamar de maluco. Se fecha no quarto. E não precisa também ficar falando bem alto, né? Fala numa voz mediana que não chame a atenção de ninguém e você está orando, falando. Então, os meus lábios te louvarão. Então, você abrir a sua boca e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, tu és grande, Senhor. O teu amor é incomparável. Você falar. Porque o teu pensamento agrada a Deus, sim, mas as pessoas não pegam isso, não percebem. Porque as pessoas não leem teu pensamento. Então as pessoas querem ouvir as tuas declarações. Que os teus lábios, com os meus lábios, eu vou te louvar. Olha o versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu falarei bem de você enquanto eu viver, do Senhor. Eu falarei bem do Senhor enquanto eu viver. O que é isso? Louvor. Louvor, gente, é elogiar. Louvor, tira isso da tua cabeça assim, ó. Louvor igual a música. Não é assim. Louvor igual a música. Não. Vamos agora começar o louvor. Não. O louvor começa quando o culto começa. A música é uma das formas do louvor. Quando você diz, louvado seja o seu nome, você está louvando. Então você não pode dizer assim como muita gente fala, eu não tenho voz para louvar, por isso que eu não louvo o Senhor. Que isso? Você não precisa cantar para louvar o Senhor. Você pode louvar o Senhor sem cantar, falando. Agora cantar é muito bom, e todos devem cantar também ao Senhor, lógico. Mas você não precisa também ser afinado e ser o melhor cantor para você louvar o Senhor. Aquele que tem sede de Deus, louva com todo o coração. Veja o versículo 5. Versículo 3. Não, no 3 nós já vimos. Versículo 5. Lá no final. A minha boca te louvará com alegres lábios. Olha aí. Louvor com lábios e com lábios alegres. E agora? Quer dizer, o Senhor quer que a gente
exalte a Ele com alegria. A gente não tem que forçar isso, viu, irmão? Tem que ser natural. Mas como é bom. Ó, irmão, preste atenção nessa parte. Como é bom uma igreja que louva a Deus com alegria. Teve um culto, acho que foi na semana retrasada, que Deus nos abençoou de uma maneira tão especial. A gente estava louvando com tanta alegria, e o Senhor falou comigo. Você sabe que o Senhor fala com a gente? Não é esse negócio de você chegar toda hora, ó, irmão, assim diz o Senhor, não é isso. Mas o Senhor fala com a gente. E sabe o que o Senhor falou comigo? Essa é a igreja que eu procuro. E essa é a igreja que atrairá os perdidos. A igreja que louva com alegria. E eu recebi aquela palavra, falei, é verdade, Senhor. E olha, é isso. As pessoas não querem ir para uma igreja e chegar na igreja, como muitas vezes nós fomos criticados por isso. Graças a Deus o Senhor está tendo misericórdia de nós. O visitante não quer chegar numa igreja e ver um povo triste, um povo abatido, um povo cansado, um povo desanimado. Porque os ímpios torcem lá num estádio de futebol com uma alegria enorme. Eles vão para o cinema e se divertem vendo um filme. Eles festejam um monte de bobagens. Nós estamos na presença do Deus vivo. Então a gente precisa louvar o Senhor com alegres lábios. Mas não é forçado, tá, irmão? É algo que tem que vir de dentro, produzido pelo Espírito, e louvado seja o Espírito que Ele está produzindo isso. E as pessoas entrarem e falar assim, olha, Deus está aqui. Porque Deus está tocando nesse povo. E as pessoas serem impactadas pela manifestação da glória divina. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Não é em vão isso. Agora entenda bem uma coisa. Termina o louvor, vamos dizer assim, os cânticos, aí começa a mensagem, o louvor não parou. O louvor continua. Sabia? O louvor continua, e não tem nenhum problema em você dar glória a Deus, você louvar o Senhor, enquanto a palavra está sendo dita. O louvor continua. Ah, mas às vezes a palavra é tão pesada, é tão desagradável, está ali falando do pecado, do juízo, da condenação. Meu amado, Deus continua sendo louvado. Porque Deus é louvado na humilhação do homem e na sua exaltação. Então nós não estamos aqui para engrandecer o homem. Nós estamos aqui para rebaixar o homem e exaltar a Deus. Então, quando a gente está falando de pecado, de juízo, de condenação, nós estamos louvando a Deus. Quando nós estamos expondo a palavra, nós estamos louvando a Deus. Então, você continua no espírito de adoração, no espírito de louvor. Continua, porque Deus está sendo louvado. Entendeu? Não separa o culto, não. Agora é a hora da oração, agora é a hora do louvor, agora é a hora da palavra. É tudo um louvor só. É tudo uma adoração só. Tá? Então aprenda a adorar a Deus também ouvindo a sua palavra. Eu tenho falado com os irmãos, vá lá no YouTube, pegue mensagens de pessoas abençoadas e fica ouvindo durante o dia, ouvindo as pregações. Você vai estar louvando a Deus ouvindo a palavra dele. Tem lá várias mensagens que eu preguei, está lá no YouTube, que você pode ouvir novamente. Ouça, 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 porque vai ser bênção para a tua vida. Porque a palavra de Deus é bênção. Vamos louvar a Deus também ouvindo a sua palavra. 7º lugar, aquele que tem sede de Deus se satisfaz em Deus. Olha o versículo 5, primeira parte. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Eu acho muito engraçado essa parte. Porque eu lembro daqueles irmãos que adoram tutano e gordura. Adoram a picanha. Adoram carne. Adoram churrasco. Não quero de novo botar água na boca dos irmãos, né? Está chegando o almoço aí. Mas os irmãos se satisfazem numa bela carne, numa comida gostosa. Mas Davi está dizendo, meu Senhor, a minha alma se fartará, como se fosse
de gordura, de carne. Ele está falando o seguinte: a minha satisfação está no Senhor. Está vendo? Quem tem sede de Deus não é glutão, né? Porque ele se satisfaz em Deus. Então ele come comedidamente. Meu amado, glutonaria é tão pecado quanto embriaguez, tá? O pessoal acha que pecado é só ficar doidão, mas pecado também é comer demais. Então aprendamos a comer aquela quantidade de comida normal e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Sabe por quê, irmão? Muitos problemas de saúde que nós temos é por causa de comer demais. Muita gente que morre cedo é por causa de comer demais. Muita gente que tem AVC, infarto e outras coisas é por causa de comer demais. Então, recebe essa palavra e controla a sua boca. Como diz lá em Provérbios, quando você estiver na presença do rei, põe uma faca na tua garganta. Fala isso. Põe lá uma faca na tua garganta para você não comer demais. Quem recebe essa palavra? Irmão, tem hora que a pessoa, não, isso aí eu não recebo, né? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Mais do que carne. E olha, quem não gosta de carne? Quase ninguém deixa de gostar de um churrasco. Já viu o prazer de comer aqueles primeiros... De novo eu estou colocando água na boca dos irmãos. Mas, de novo, você começar a comer aquela carne ali, aquele prazer... Eu estou só comparando para você entender. Já viu aquele prazer de comer aquelas primeiras... Depois enjoa, né? Comer aquelas primeiras fatias... Pois a nossa alma se satisfaz muito mais em Deus. Quando estamos na presença do Senhor, o prazer é algo assim indescritível. Entenda isso, lembre disso, não esqueça mais disso. Aquele que tem sede de Deus se satisfaz em Deus. Então, colocando de uma forma ilustrativa, se você ficar 3 anos sem fazer um churrasco, ainda assim, você vai estar se fartando da presença divina. É isso aí. Isso é ter sede de Deus. Oitava característica. Aquele que tem sede de Deus não consegue esquecer de Deus. Não consegue. Olha o versículo 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Está dizendo o seguinte: mesmo quando eu estou dormindo, mesmo quando eu vou dormir, eu lembro do Senhor. E às vezes eu acordo durante a noite e eu lembro do Senhor. E quando eu acordo de manhã, primeira coisa, eu lembro do Senhor. Quem tem sede de Deus não esquece o Senhor. Em todos os momentos, está lembrando de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Viver na presença de Deus, você ir para tudo quanto é lugar e estar percebendo Deus está aqui comigo. É maravilhoso, maravilhoso. E quem realmente tem sede de Deus não consegue esquecer Deus. Então está sempre orando, sempre lendo a sua palavra, sempre louvando o seu nome, mesmo que esteja ocupado com tudo que envolve a sua vida, ainda assim, não esquece de Deus. Quem tem sede de Deus. 9º lugar, aquele que tem sede de Deus tem um coração agradecido. Olha o versículo 7. Porque tu tens sido o meu auxílio. Tu tens sido o meu auxílio. Senhor, o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me fortalecido. Quer dizer, você tem sede de Deus, você é agradecido, você reconhece o que Deus tem feito por você. Você sabe que você vive por causa de Deus. Você foi salvo por causa de Deus. Você nasceu por causa de Deus. Você respira por causa de Deus. Você vai ter futuro por causa de Deus. Você tem sede de Deus. Você tem um coração agradecido. 10º e último lugar. Aquele que tem sede de Deus deseja estar bem perto de Deus. Verso 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Você tem sede de Deus? Você segue o Senhor de perto. Você, como diz aquele louvor, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Eu quero estar perto do Senhor. Quem tem sede de Deus se apega a Deus, como Jacó. A Bíblia fala que Jacó segurou o anjo, fala do anjo, né? Mas o anjo é um mensageiro. E esse mensageiro naquele dia era o próprio Deus. Porque a Bíblia fala que ele lutou com Deus. Que Deus é esse? O Filho, Jesus Cristo, a manifestação divina. Então, Jacó segurou o seu Salvador. É muito curioso essa cena. Ele ia se encontrar com seu irmão que tinha ameaçado ele de morte e estava com 400 no bando dele. E ele falou, eu estou arruinado, né? Ele vai me matar, vai matar minha família toda. E começou a buscar o Senhor. E durante a noite, o Senhor apareceu a ele. E diz a Bíblia que ele lutou com o Senhor a noite toda. E a oração dele era a seguinte: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Que oração, que exemplo de oração. Isso é oração. Eu não vou te deixar, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Isso não é abuso, não. Deus, Ele ama isso. Quando a gente se apega a Ele e fala, Senhor, eu não vou te largar. Isso é figurado, né? Naquele dia foi literal, mas é figurado. Senhor, eu não vou te deixar, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. A minha alma tem sede do Senhor. Então eu quero te ver no santuário. Eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio da tua unção, eu quero ser cheio da tua alegria. Eu quero, Senhor, estar na tua presença. Eu quero que o Senhor habite em mim toda a sua plenitude. Eu quero mais de ti. Eu tenho sede constante. Eu quero beber da tua presença. E eu não vou deixar o Senhor. E a nossa frase pode até mudar. Não te deixarei, Senhor, enquanto não me abençoar. Eu não te deixarei, Senhor, até mesmo depois do Senhor me abençoar. Eu vou continuar te segurando e sendo abençoado a minha vida toda. Isso é sede de Deus. Quem tem sede de Deus, ora. Quem tem sede de Deus, busca. Quem tem sede de Deus, lê a sua palavra. Quem tem sede de Deus, vem aos cultos. Quem tem sede de Deus, quer Deus acima de tudo. E Jesus falou, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça não é nada mais nada menos que fome e sede de Deus. Que Deus é justo. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há uma promessa para todos aqueles que desejam Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Vocês vão me procurar e serão achados. Eu serei achado de vós. Eu vou me apresentar. Agora a gente pensa nisso tudo e raciocina o seguinte: esse é você? A gente pode dizer, você pode dizer para você mesmo que você é uma pessoa que deseja o próprio Deus, que você não deseja o mundo, que você deseja as coisas espirituais mais do que as materiais, que você deseja ver Deus, que você deseja Deus acima de tudo, que você louva a Deus com todo o seu coração, que você se satisfaz em Deus, que você não consegue esquecer de Deus, que você tem um coração agradecido, que você deseja estar bem perto de Deus. Você pode dizer isso? Se você pode dizer, você está com sede de Deus. Isso é maravilhoso. E olha, essa sede pode aumentar. Tem gente que fala assim, não. O negócio de ter sede de Deus, isso dói, isso incomoda. Não se importe. Tenha sede. Realmente traz uma certa aflição mesmo. Mas é abençoada a aflição. Porque te leva a buscar mais. Aí você bebe, aí você fala, Senhor, eu quero mais.
Aí você bebe mais. Aí você fala, não, Senhor, essa que eu bebi, não. Quero mais. E o Senhor te dá mais. É maravilhoso. Abra Isaías capítulo 42, para a gente encerrar. Aliás, Isaías 41, verso 17 e 18. Eu li esse texto outro dia, domingo à noite, há um tempo atrás, no dia do aniversário da igreja, mas isso é para ilustrar essa sede de Deus. Olha a promessa de Deus. Isaías 41, verso 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Isso aqui é a sede de Deus. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Então está aqui a promessa para quem tem sede de Deus. Eu vou dar muita água para você. Você tem bebido de Deus? Sim. Eu creio que você tem bebido. Eu tenho bebido de Deus aqui. Não só aqui, mas durante a minha existência, Deus tem se agradado em dar água para mim. E para você também. E Ele promete, olha, eu vou dar muita água, uma enxurrada de água, eu vou inundar você da minha vida, vou inundar você do meu espírito, vou afogar você, no bom sentido, vou afogar você nas minhas águas. Se você tiver sede, eu te darei de beber. Então, como a gente canta naquele cântico, né? Se pedirmos, Jesus virá. Como chuva, Ele descerá. Há chuva para a sua alma, há água abundante, rios, inundações de Deus para a tua vida. Tudo que você precisa é ter sede, tudo que você precisa é pedir, Senhor, se tem alguém aqui que nessa hora não está nessas características, irmão, não se condene, apenas peça a Deus. Apenas corrija o curso da tua vida, veja o que você está fazendo de errado e pare de fazer, e busque a Deus, fala, Senhor, eu quero ter essa sede, eu não quero que as coisas do mundo preencham a minha vida e tirem a minha sede, eu quero ter sede de Deus, eu quero ter essa vontade de te adorar, eu quero te louvar, eu quero te exaltar com toda a minha alma, com todo o meu coração. E Ele vai responder, Ele vai ouvir, em nome de Jesus, Ele vai ouvir. Vamos orar a Deus? Senhor, venha sobre nós, envia o Teu Espírito, que haja, Deus, em cada um de nós essa sede do Deus vivo, esse desejo profundo de estar na Tua presença e de ter o Senhor acima de todas as coisas. Dá-nos essa sede, Senhor, sacia-nos, ó Deus, envia as águas do Senhor, envia a chuva de graça e misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, aviva a nossa alma, Senhor. Põe, ó Deus, esse desejo no nosso coração e envia a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ter sede de Deus, amar o Senhor, querer estar perto do Senhor, louvar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Toda a glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor.